Olá pessoal, hoje eu quero trazer um vídeo um pouco diferente e eu quero responder uma pergunta. Na verdade foram algumas perguntas que enviaram lá no Instagram e ao invés de eu responder só para essa pessoa, eu achei que as perguntas foram boas, elas são bem técnicas, a gente está falando um pouco de política internacional, falando de importações e eu achei interessante compartilhar as minhas respostas com todos vocês. Eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação, principalmente importação empresarial, e a gente também fala de política internacional quando envolve a China. Se é o primeiro vídeo que você está chegando, lembra de se inscrever aqui no canal e se você achou o conteúdo útil, deixa sua curtida. Você também pode comentar aqui embaixo nos comentários para a gente interagir nesse assunto aqui que eu estou falando. Eu vou colocar aqui o print, olha só as perguntas que ela fez. Como você está vendo esse cenário de aumento de preços na China? Você acha que é uma pressão para o acordo com a World Trade Organization mais favorável? Na sua opinião, o que justificaria os aumentos, tanto em logística quanto em raw material, ou seja, matéria-prima, tão abusivos como estamos vendo? Enxerga algumas luzes aí nesse túnel? Deve reduzir ou esse será o cenário? Bom, o aumento de preços não está acontecendo só aqui no Brasil. Eu acho que você deve ter visto, acho que as principais notícias é o aumento da gasolina, o aumento do diesel, aí tiraram fotos dos preços das carnes, tiraram foto do aumento dos preços dos pães, os grãos e assim por diante. A maioria desses produtos que eu falei aqui são afetados pelo aumento do dólar, né? Então quanto mais alto tiver o dólar, vários produtos são importados, os insumos, e isso aumenta o preço para a gente que está comprando lá no supermercado. Alimento principalmente. E não só o equipamento que produz esses alimentos, as peças de reposição, tudo isso também afeta o preço final que é vendido lá no supermercado, lá no varejo. Aí o que as pessoas podem falar é, isso é problema do real, que foi a moeda mais desvalorizada, por isso que o dólar subiu. Só que se você pegar, principalmente alguns preços americanos, você vai ver que muita coisa subiu por lá, muita coisa está mais caro. E aí algumas pessoas falam o quê? Mas porque os Estados Unidos imprimiu dinheiro demais para pagar os benefícios que eles pagaram na crise, o dólar também desvalorizou. Aí você pega na Europa, fala que pelo excesso da demanda por alimentos e as restrições do comércio, os preços ficaram mais caros e os preços subiram lá também. E na China, e aí algumas pessoas falam que eles mesmos criaram a crise para lucrar em cima de tudo, o que aconteceu também é um vasto aumento de preços, tanto em alimentos, na mesma causa que a gente está sofrendo aqui no Brasil, como em si de matéria-prima, em si dos custos lá. E eu acho que o principal fator que pode justificar todos esses aumentos no mundo inteiro é em si a pandemia. Não em si o vírus, mas o que ele tem causado. Vamos pegar, por exemplo, na China. Houve uma repressão de demanda, por um tempo ninguém conseguiu comprar, produzir ou consumir nada, e logo depois isso voltou a todo vapor. Então os preços dos alimentos subiram. Lá na China tem um outro fator que também afeta o mundo inteiro, que é a inflação. Então a inflação nada mais é que mais gente querendo comprar um produto, mais gente querendo comprar comida, por exemplo, e não tem tanta comida chegando. Quando a vontade de comprar, vamos falar assim, a demanda, começa a ficar maior que a oferta, os preços aumentam. E se isso é contínuo, cada vez há mais inflação. E isso tem acontecido bastante na China. Com o aumento da matéria-prima, vamos falar assim, junto com isso veio o aumento da própria mão de obra na China. A gente já falou isso em alguns outros vídeos, que o Xi Jinping tem dado cada vez mais benefício para os próprios trabalhadores. Tem muita gente que pediu aumento nessa pandemia pelas condições de trabalho, tem muita gente que usou isso como uma ferramenta para até trabalhar mais em hora extra, vamos falar assim, e com isso aumentaram os custos da China. É normal todos os anos os produtos terem um aumento na época do Ano Novo Chinês. Nessa vez foi excepcional. Além do aumento regular que acontece após o Ano Novo Chinês, teve esse aumento causado pelo aumento das matérias-primas. Então, se você está tentando comprar algum produto da China, você vai ver que os preços aumentaram por lá. E fora aqui no Brasil, especialmente tem um fator que fez o preço aumentar muito de todos os produtos. Eu não sei se você assistiu, mas teve aquele vídeo falando que em janeiro foi o recorde mundial histórico do preço dos fretes. E lembra que quando você importa, você paga imposto do frete. Ou seja, quem pagou um frete muito mais caro, pagou muito mais impostos, seu custo ficou maior, quando eu tive que revender, mais caro. Todos os produtos que chegaram na época de janeiro, fevereiro, até março, o preço do frete foi acima da média. Então fez com que todos os preços dos produtos importados subissem ainda mais. Então, além do dólar, teve o preço do frete. E o que acontece? Aí você pode falar assim, poxa, mas esse aumento eu só estou sentindo agora. Como assim esse aumento lá de fevereiro, se eu só estou vendo ele chegar agora? Deveria ter aumentado lá atrás, não deveria, Lincoln? E não. Sabe por quê? Os produtos que você estava comprando em fevereiro, em janeiro e até março eram os produtos de estoque que os importadores já tinham do passado. E geralmente cada importação, eles precificam por estoque,
por importação. Então aquela importação estava com preço, essa que chegou mais caro, ele tem que reajustar. Então eu não. A segunda pergunta foi, sei lá, se é um tipo de pressão para a China conseguir acordos melhores nas organizações mundiais, vamos falar assim, na OMC, ou em no comércio, vamos falar assim, e eu diria que não. Porque a China já tem uma influência muito forte. Ela não precisaria fazer nenhum jogo político para isso, sendo que a China geralmente joga o seguinte jogo: se você não quer comprar de mim, ou se você está falando mal do meu país, eu paro de comprar de você. E todo mundo quer vender para a China nesse momento. Eles são um país que compram comida, compram produtos de todo o mundo, de todos os países. Então você ter uma quebra de relacionamento comercial com a China nesse momento é uma péssima ideia. Eu não acho que ela está fazendo esse tipo de movimento. E o custo em si, a pergunta foi, nossa, mas o que está acontecendo? É o aumento da matéria-prima? É o aumento de custos logísticos? Sim, tudo isso ocasionou no passado, passado que eu digo janeiro, fevereiro e até março, o aumento dos preços dos produtos importados. Isso deve ser reduzido no futuro? Talvez, vamos falar assim, se novos entrantes no mercado, se novos importadores começarem a trazer novos produtos para o Brasil, com esse preço atual, que o dólar tá a mesma coisa, mas o frete está mais baixo. O preço vai ser mais competitivo. Com isso, quem trouxe no passado vai ter que começar a vender mais barato. E isso pode fazer com que o mercado nos próximos meses comece a nivelar o preço de alguns produtos. E ela conclui se eu enxergo alguma luz no final do túnel. E eu digo que, como eu sempre falo, o aumento do dólar, quem vai pagar por esse aumento sempre vai ser o consumidor final. Então esse sofrimento que a gente está passando é por causa do aumento do dólar, vamos falar assim, em geral, e da desvalorização do real. Só que é muito importante você saber que esse cenário não é exclusivo do Brasil. Isso está passando nos Estados Unidos, um aumento de preço, isso está passando na Europa e principalmente na China. Esse aumento de preço na China que está aumentando o preço de compra, que está fazendo a gente pagar mais imposto na hora da importação para fazer o produto ficar mais caro. E é isso, pessoal, espero ter esclarecido aí esse assunto, essas 4 perguntas foram muito boas, eu falei para vocês. Se você gostou, lembra de deixar a sua curtida e até o próximo vídeo.